Boa noite, meus queridos, tudo bom? Aqui o professor Eduardo de novo, tá? Estamos aqui na unidade 2, unidade 2, aula 02, tá? A gente deu início aprendendo que a gente vai ter como meta nessa segunda unidade. Nós vamos aprender sobre diagramas de dispersão, tá? Que a gente já começou, já entendeu o início, tá certo? E dele a gente vai aprender duas coisas, tá? O coeficiente de correlação linear e o coeficiente de regressão linear, tá certo? Terminando eles, a gente vai dar uma olhada em outros gráficos também muito legais, tá? Na aula de hoje a gente vai focar no coeficiente de correlação linear, tá certo? Então a gente vai tirar uma aula só para calcular ele e outra aula só para praticar, tá bom? Então vai ser bem tranquilo, sem muita pressa, tá? Eu quero que vocês observem aqui. Nossa meta hoje vai ser só aprender a calcular esse R, tá certo? Então, vamos embora, sem pressa, tá? Primeira coisa de tudo, tá? O coeficiente de correlação linear, que nem eu falei para vocês, apesar apesar do diagrama de dispersão nos fornecer uma ideia da intensidade do relacionamento, tá? De um número, essa medida, ela não mede, digamos assim, necessariamente que existe uma causa, mas sim uma influência, tá? Outra coisa interessante é que esse coeficiente que a gente está fazendo em pares de variáveis, tá? Ou seja, comparando aos pares em x e y, tá? Essa comparação, ela também é chamada de uma comparação bidimensional, ou 2D, tá? Dependendo do tempo que a gente tiver, a gente também pode chegar a aprender a fazer comparações tridimensionais em 3D, tá? Ou seja, checar influências de variáveis em 3 dimensões, tá? Mas por hora a gente vai ficar só nessa bidimensional. Vai muito do tempo e da assimilação de vocês, tá ok? Então, vamos continuar aqui, tá? Outra coisa que também já foi dada na outra aula, tá certo? É a questão justamente da força dessa relação, e que ela vai sempre de menos 1 a 1, tá? A gente estabeleceu isso na outra vez, tá? Quando ela estiver mais próximo de 1, quer dizer que a relação é regular ou forte e é positiva, tá? Então, graficamente, ela estaria subindo. E quando ela estiver próximo de menos 1, a correlação pode ser forte, mas ela será negativa, tá? Tranquilo? E, conforme eu falei para vocês, esse dado, coeficiente de correlação linear, tá? Ele é ótimo para previsões de demanda, previsões estratégicas, previsões econômicas, tá? Ele é um cálculo excelente para tomada de decisão, principalmente quando você está se baseando em probabilidade, ou seja, numa chance melhor das coisas darem certo, tá? E, consequentemente, ele reduz o risco de erro, tá? É ótimo para projetos de manutenção preditiva, tá? Quem não lembra os 3 tipos de manutenção, ou quem ainda não aprendeu, tá? Existe a manutenção preventiva, corretiva e preditiva, é outra, tá? Não é a mesma coisa de preventiva, tá ok? E também é ótimo para identificar influências, tá? Ou seja, se eu entendo que uma coisa influencia a outra e eu consigo, digamos assim, acompanhar o movimento de determinadas tendências, tá? E nem sempre essa influência vai estar muito clara, nem sempre essa influência vai estar muito simples de ser observada, tá ok? Então, dando continuidade, tá? A nossa fórmula em questão que nós vamos ter que aprender, tá certo? Vai ser essa fórmula aqui. Antes da gente começar um cálculo de exemplo, eu quero deixar duas observações, tá? A correlação que a gente está tratando no momento se chama de correlação linear, tá? Ou seja, a gente está baseando num gráfico e de uma função linear. E a função linear, ela tem um comportamento, né? Ela pode ter um comportamento positivo ou negativo. E a função linear, ela é um resumo de uma observação de proporcionalidade, tá? Agora, o que acontece? Existem outras formas de você avaliar a correlação, tá? Essa é a correlação linear. E se por um acaso eu verificar que não há correlação forte, nesse caso, não quer dizer que não possa existir outro tipo de correlação. Pode existir correlação exponencial, pode existir correlação geométrica, tá?
Mas essa linear é a que é mais utilizada na vida real, porque realmente o que interessa para o mundo dos negócios é a questão da variação da proporcionalidade, tá? Outra que talvez a gente vai chegar a ver também, tá? Que pode ser a exponencial, que ela também tem uma certa utilidade, tá ok? E segundo, qualquer que seja a correlação verificada, não significa necessariamente causalidade, tá? Por exemplo, influência não quer dizer causa, tá certo? Por exemplo, uma coisa pode influenciar e ser proporcional à outra e não necessariamente ser a causa daquele fator, tudo bem? Mas, vamos lá, vamos ao que interessa, que é o nosso cálculo, tá? Antes de tudo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagina que eu quero estudar, eu vou pegar aqui um exemplo bem simples, tá? Eu estou pegando aqui meus pacientes, sei lá. No momento não vai ser relevante a questão dos pacientes, tudo bem? Mas vamos dizer que eu estou querendo estudar se existe alguma relação do consumo de açúcar e o consumo de sal, tá? Ou seja, eu estou querendo estudar se existe alguma relação que descreva que se eu consumir mais açúcar, eu vou consumir mais sal, ou vice-versa, ou nada a ver, tá? Então, o que acontece? Para isso, eu vou ter que estudar essa fórmula aqui, tá? Então, a primeiro modo, eu sei que essa fórmula pode estar assustando um pouco a vocês, mas eu quero que vocês tentem identificar as coisas aos poucos, tá? Primeiro, eu sei que bem aqui nós temos um famoso N, tá? Esse N quer dizer o número de indivíduos, seres ou amostras que a gente tem, tá? Nesse caso aqui, ó, o número de indivíduos que a gente tem é 44, tá? Mas, então o que acontece? Na hora de substituir na fórmula, nós já sabemos todos os N's aqui, ó. Tá ok? Então, já sabemos um dado, já não sabemos, já aprendemos algo sobre isso, tá ok? Segundo agora, tá? Nós temos variáveis em x, y, tá? E temos variáveis y, y, tá ok? Esse símbolo somatório, que nem eu falei para vocês, ele quer dizer, tá? O somatório, ele quer dizer que eu estou somando um indivíduo ou uma operação de uma posição i até uma posição n. Que no caso, por exemplo, se eu estou somando de i a n, é do início ao fim, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho minhas variáveis de x, y. O meu somatório vai ser eu somar todos esses números, ó, o 5, mais o 8, mais o 7, mais o 10, mais o 6, e vai dar o 36. Logo, o meu somatório, tá? O somatório de x, y, tá bem claro, é o 36, tá ok? Assim como, ó, você pode ver aqui, o somatório de y, y é igual a 38, tá certo? Então, vamos aqui na sequência, tá? Então, o que acontece, ó, olha que legal. Com isso, você já sabe uma quantidade, já consegue matar vários indivíduos que estão na fórmula, tá? Especificamente, você já consegue observar, ó, você já vai ter esse dado aqui, tá? E já vai ter esse dado aqui também, tá ok? Outra coisa importante, tá? Bem aqui na fórmula, ele pede o somatório de x vezes y, ou seja, não é o somatório de x nem o somatório de y. Ele quer que você crie uma nova coluna onde vai haver os produtos de x e y. Como assim? Ó? Imagina aqui, ó, x e y. 5 vezes 6 dá 30. 8 vezes 9 dá 72. 72. Aí 7 vezes 8, 56. 10 vezes 10, 100. 6 vezes 5, 30. Pronto. Isso daqui, todos esses números, na hora que eu somar todos esses números, eu vou ter justamente o somatório de x, y, tá? Então, o que acontece? Quando eu identifico uma operação dentro do somatório, é como se eu estivesse criando uma nova coluna para preencher, tá? E essa coluna ela vai ser preenchida pela operação que eu determinei no meu somatório. E aí eu vou ter meu somatório de x, y, tá? Já eu mostro ele. Agora, uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção é não confundir, ó, tem dois números aqui que vão ser bem parecidos, ó. O somatório
o somatório de x ao quadrado e o quadrado do somatório de x, ó. Esses dois itens aqui são diferentes. Como assim, professor? Pelo seguinte, o somatório de x ao quadrado é como se eu criasse uma nova coluna, onde nessa coluna eu vou botar todos os valores de x ao quadrado. Por exemplo, vou botar aqui. O primeiro valor de x ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. 8 ao quadrado é 64. 7 ao quadrado, 49. 100. E assim por diante. Então, o que acontece? Essa coluna é a coluna do x ao quadrado. Quando eu somar esses itens aqui, eu vou ter o somatório de x ao quadrado. Tá certo? Esse é o somatório de x ao quadrado. Agora, diferentemente... esse é o somatório de x ao quadrado. Agora, esse é o somatório de x ao quadrado e esse é o quadrado do somatório de x. Ou seja, já existe um somatório de x bem aqui e esse somatório de x, ó, o somatório de x, a gente não descobriu que é 36, né? Então, pela lógica, o somatório de x ao quadrado vai ser 36 ao quadrado, tá certo? Então, ó, para ficar fácil vocês visualizarem isso, só um instantinho, eu vou passar aqui para o próximo slide, que aí eu já começo a preencher a tabela, tá ok, ó? Só um instante. Opa, tava riscando aqui. Ó, o que é que eu fiz aqui? Conforme existem as necessidades da minha fórmula, ó, para minha fórmula eu vou precisar do somatório de x, do somatório de y, do somatório de x vezes y, do somatório de x ao quadrado, do somatório de y ao quadrado. Eu criei novas colunas que calculam o que eu preciso. Por exemplo, essa daqui já tinha, essa daqui já tinha, essa daqui já tinha. Somatório de x vezes y, 5 vezes 6, 30. 8 vezes 9, 72. 7 vezes 8, 56 e assim por diante. Somando toda essa coluna, eu tenho 288, que é o nosso somatório de x, y, tá? Agora, o quadrado de x, 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. 7 ao quadrado, 49. Somando todos esses valores, eu tenho 274, que é o somatório de x ao quadrado. Da mesma forma acontece em y, tá? E lembrando, o somatório de x ao quadrado é diferente do quadrado do somatório de x. Ou seja, se o somatório de x já é 36, o quadrado dele vai ser o quadrado do somatório de x, tá certo? Então, ó, organizando meus dados desse jeito, eu consigo fornecer tudo que eu preciso para minha tabela, ó. A única coisa que faltou aqui eu colocar para vocês, tá? Foi o quadrado de 36 e o quadrado de 38. Mas você já tem, ó, somatório desse e desse, tá ok? Vou seguir aqui, ó. Vou para... agora eu vou para a fórmula, tá certo? Tenho minha fórmula aqui, vou só substituir meus dados, não tem bronca, tá, gente, ó. Só um instante, vou até voltar aqui um pouquinho, ó. Só um instante, ó. Vou só substituir os dados, ó. Onde eu tenho um somatório de XY, tá? XY é o 288, o N é meu 44, tá? O somatório menos o somatório de X que eu já tenho, vezes o somatório de Y que eu já tenho, tá? Então, ó, como é que vai ficar aqui, ó? Observe que legal, tá? Só um instantinho. Pode observar aqui, ó. Eu vou riscar, mas depois eu apago. Só um detalhe, tá? Eu quero que vocês desconsiderem essa primeira linha aqui, tá? Porque o que vale é o número de intervalos para o meu N, tá? Então, os intervalos é que são, na verdade, o nosso N, tá? Então, considere o N aqui igual a 5, tá? Então, ó, meu N aqui é justamente o 5, vezes o somatório de XY, que é 288, já tinha definido aqui, né? Agora, menos, daqui da fórmula, somatório de X, ó, somatório de X é 36, somatório de Y é 38, ó.
Todos esses dados estão aqui bonitinhos, tá? Na sequência, ó, divididos pela raiz, ó, meu n é de novo aqui 5, tá? Pelo somatório de x ao quadrado, bem aqui, ó, que é o meu 274, menos, aí bem aqui, ó, somatório de, o quadrado do somatório de x, ou seja, o somatório de x é 36, o quadrado dele é 36 ao quadrado, tá certo? Isso tudo vezes, ó, quando não tem sinal aqui quer dizer vezes, tá? Aí novamente eu tenho o n, ó, o n aqui bonitinho, tá? Aí o somatório de y ao quadrado, ó, que eu já tenho aqui, 306, e o quadrado do somatório de y, ó, o somatório de y é 38, o seu quadrado então é 38 ao quadrado, tá? Gente, aí não tem jeito, calculadora até umas horas, tá? Na próxima aula eu já vou ensinar para vocês uma forma mais simples de fazer na calculadora científica, tá? Mas é interessante a gente entender esse processo aqui, tudo bem? Aí o que acontece? Essa parte aqui de cima deu 72, essa de baixo 79,77, tá? Muito cuidado no sinal na hora de fazer as fórmulas, tá? Porque o sinal importa, sim, tá? Tudo bem? Professor, eu só errei um sinal. Vai errar um sinal numa conta para uma empresa e dizer que, tanto faz, eu só errei um sinal. Tanto faz você ganhar 1.000 ou você perder 1.000? Não tanto faz, né, gente? Então, meu coeficiente de correlação linear aqui foi 0,9, tá? 0,902. Isso quer dizer o quê, ó? Que 90,2% é a influência que minha variável x tem sobre a minha variável y, tá? E vice-versa. É a influência, é a correlação que elas têm, a influência, tá certo? Ela não necessariamente representa a causa, mas se fosse uma causa, tá certo? Eu estaria dizendo que 90,2% dos efeitos em y são causados por x, tá certo? Então, ó, deixando aqui um pouco mais limpo, tá? Ó, a gente determinou esse coeficiente de correlação linear, é a mesma fórmula da questão aqui que eu resolvi com vocês, e aí a gente vai avaliar a correlação dela, tá? Ela, infelizmente, nem é perfeita negativa, nem é perfeita positiva, tá ok? Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma correlação forte, tá? Tudo bem, ó? Ela vai ser uma correlação forte e positiva, tá certo? Eu diria até que ela é muito forte, mas aí, como eu só estabeleci esses intervalos aqui, não tem bronca, tá? Então, essa correlação aqui, ela vai ser uma correlação forte e positiva, tá? Aí o que acontece? No ponto de vista administrativo, sobre uma decisão, sobre uma avaliação econômica de um gráfico, alguma coisa do tipo, essa variável é muito importante, vai ser muito importante você observar x para poder determinar o comportamento de y, tá? Então, eu estou dizendo justamente o seguinte, que devido a essa correlação forte, isso daqui vai ser parâmetro para tomar base de decisão, para poder prever movimentação gráfica, de estoque, econômica, em vários sentidos, tá certo? Então, gente, ó, fiz aqui um cálculo com vocês, tá? Quem não entendeu, não tem bronca, gente. Rever o vídeo, eu tô deixando o vídeo postado justamente para que você possa rever o tanto de vezes que vocês precisarem, tá ok? Aí o que acontece? Vamos aqui na sequência, tá? Eu vou deixar aqui, ó, outro exercício para vocês. Primeiro eu vou deixar um exercíciozinho pronto, mas eu vou deixar nesse slide, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que antes de vocês passarem para o próximo slide, eu quero que vocês olhem esse slide aqui, tá? E tentem fazer. Ó, eu já deixei tudo prontinho nas colunas. Via de regra, a gente não vai achar isso pronto, tá? A gente vai ter que montar esse aqui, e na sequência, vamos ter que montar esse aqui com esse aqui com esse, e com esses dois, montar esse aqui, tá? Então, via de regra, a gente não vai achar pronto. Eu estou deixando pronto para facilitar o cálculo de vocês. E eu quero que, sem olhar o próximo slide, vocês tentem fazer esse. Vocês dão uma pausa e tentem fazer esse. Tá ok? Pronto. Eu vou passar para o próximo slide agora, só para mostrar a resposta para vocês. Mas vocês tentem fazer isso aqui, tá? Finjam que eu dei um tempo na sala de aula para vocês fazerem. Tá ok? Ó.
Só um instantinho. No que eu calculei desse aqui, eu achei esse coeficiente de correlação linear, tá? Muito raro deu uma correlação perfeita, tá? Quer dizer justamente que os pontos vão estar formando uma reta, tudo bem? Mas é muito raro isso acontecer na vida real, tá? Muito raro mesmo. Outra coisa também que eu quero que vocês tenham atenção, tá? Aqui, ó, quantos intervalos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ou seja, eu tenho 6 linhas, então meu N é 6, tá? Não confundam esse número final com N, tá? Você tem que contar o número de amostras que você tem para fazer, tá ok? Então, gente, ó, se a correlação é 1, ela é uma correlação perfeita, tá? Perfeita. Tá? E positiva, tá ok? Então o que acontece? Essa correlação, mais do que qualquer outra, tem que ser observada com um carinho absurdo, tá certo? Mesma coisa aqui, gente, se não praticar, vocês não vão conseguir fazer, tá? E eu vou deixar um aviso aqui, porque eu adoro deixar esse aviso só para quem assiste a aula. Vou deixar esse aviso aqui. Na próxima avaliação eu vou fazer avaliações diferentes, tá? Porque eu notei que tinha uma galera ali se ajudando um pouquinho. Então, aqui eu deixei para vocês um exercício bem pequenininho, tá? Ó, só deixei para vocês aqui 1, 2, 3, 4, 5 variáveis para ser comparadas, tá? Aí eu quero que vocês façam o seguinte. Já nessa aqui eu não deixei a tabela pronta, não tem bronca. Você vai botar na vertical, vai botar os valores de y, tá certo? 7, 10 e assim por diante. Vai botar os valores de y aqui, tá? Aí depois você vai fazer uma para x, x vezes y. Opa, só um instantinho. Tá ok? Aí você faz uma para x vezes y, depois uma para x ao quadrado, depois uma para y ao quadrado. Aí depois você vai escrever nossa formulazinha, tá ok? E achar nossa correlação ali, né? A, tá? Esse exercício aqui eu vou querer receber para a próxima aula, tudo bem? Mesmo esquema, mesmo e-mail, tá? Você já tem meu e-mail lá naquele slide lá, tudo bem? Assim como esse exercício, eu também vou querer receber esse próximo aqui, tá? Só que esse aqui eu já botei uma questão um pouco mais contextualizada, tá? Bem a cara de uma situação administrativa em que você quer identificar se existe ou não correlação, tá? Algumas vão ficar muito na cara mesmo no enunciado e outras não, tá? Mas é que nem a vida. Tem coisas que são fáceis de você observar e outras que você vai ter que estudar mais afinco, tá? Então, o que acontece? Bem aqui, eu estou perguntando, a tabela a seguir mostra os resultados de uma pesquisa que apreciou o peso do veículo em toneladas e o número médio de peças defeituosas. Ou seja, ele está querendo correlacionar o peso X com o número de peças defeituosas Y, e ele quer saber a relação entre X e Y, se essa correlação vai ser forte ou não, tá? E vocês vão saber isso como? Determinando o coeficiente de correlação linear, tá? Mesmo esquema, quero esse exercício feito também, tá? Professor, fiz digitando, não tem problema. Professor, fiz na caneta, tirei uma foto e mandei, não tem problema. Vocês escolham a forma de mandar, tá? Desde que seja mandado. Não quero só a resposta, também quero o cálculo, tá ok, gente? Ó, então, o que acontece? Aqui eu terminei a aula de hoje com vocês, tá? Esse cálculo, ele não é difícil, ele só é grande, ele assusta um pouco, tá? Mas assim, se vocês praticarem direitinho, vocês vão ver que não tem bronca, tá? Para a aula seguinte, para a nossa aula da sequência, tá? Vai acontecer o seguinte, nós vamos continuar o nosso estudo. A gente já aprendeu nessa aula aqui, tá? Na aula que vem eu vou fazer aqueles exercícios bem rapidinho, tá? E só confirmando aqui o que eu queria falar. Na sequência a gente vai aprender a determinar, a gente já conseguiu aprender hoje a determinar a intensidade da relação. Agora nós vamos aprender a determinar a orientação dessa relação, tá? Ou seja, a gente vai conseguir determinar uma função numérica, que através dessa função vai ser possível a gente determinar
o próximo ponto, estatisticamente, com base na correlação, e isso é muito bom porque vai permitir que a gente consiga fazer uma previsão com a menor quantidade de erro possível. Diga-se passagem, quanto mais pontos eu tiver estudado nessa correlação, maior a probabilidade de eu acertar a previsão nesse processo aqui, tá? Esse próximo processo que a gente vai ver, ó, já vai ser a regressão linear, tá ok? Então, vou encerrando a aula de hoje, tá ok, gente? Vou encerrando a aula de hoje e, por favor, me mandem o exercício. Não deixem para fazer em cima da hora, tá, gente? Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo estuda, mas já viu aquele ditado que o preguiçoso trabalha dobrado? É bem assim, quando você deixa as coisas para em cima da hora, geralmente vem mais trabalho, tá? Então, façam aí rapidinho, eu tenho certeza que em 30 minutos vocês fazem esse exercício, é bem gostoso, bem legal, combina com rock suave, um jazz, uma Adele, tá? Tudo bem? Então, vou encerrar o vídeo, tá certo? E até segunda-feira. Tchau, tchau.